Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Patrícia Córdoba e eu estou bem animada para gravar esses podcasts para você, viu? E para começar, eu quero te dizer que semanalmente você vai encontrar os podcasts no Spotify e no YouTube. É só você pesquisar lá, Você é Autêntico Podcast, que eu vou compartilhar por aqui coisas do meu dia a dia, como eu lido com as situações e as adversidades da minha vida através de um bate-papo bem tranquilo. Então não espere nada muito formal por aqui, tá bom? Quem sabe, né, mais para frente as coisas se mudem. Mas por enquanto, a minha ideia é realmente compartilhar com vocês como eu pratico e experimento os conceitos do desenvolvimento humano que eu aprendi na minha profissão e aprendi nos consultórios de terapia com as incríveis terapeutas e psicólogas que eu já tive, né? Assim como todos os estudos que eu faço sobre psicologia positiva, mindfulness, neurociência, e todas as terapias holísticas que já passaram pela minha vida e que fazem muito sentido para mim. Então esse podcast é para você que sente falta de exemplos reais de como começar o seu processo do autoconhecimento e, é claro, da minha vontade de compartilhar com vocês essas minhas práticas, como eu lido com essas adversidades e te inspirar a também aprender a lidar com as adversidades da sua vida de uma forma mais leve, mais madura, mais coerente. Então a nossa vibe é essa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pega seu cafezinho, o seu tereré, se você é sul-mato-grossense, e vambora, que o papo vai ser uma delícia hoje. Esse foi o assunto mais pedido nas caixinhas dos stories. Um assunto cheio de informações, fora de conceito, sabe? De como fazer ou agir, e muito pouco explorado internamente sobre como sermos produtivos. Como eu sempre falo por aqui, a gente precisa investigar a nossa rotina, sabe? A gente precisa saber quais são as nossas prioridades, quais são os nossos valores principais e como que a gente se sente confortável. Você sabe que eu estou falando de administração do tempo, certo? E o tempo é extremamente importante na vida de qualquer ser humano. Eu sempre digo que precisamos viver a vida, aproveitar o máximo o momento presente, e com certeza isso é muito importante. Porém, a gente também precisa considerar que nós somos seres que sonham, que têm planos, que têm uma imaginação muito abundante. E que tudo isso é possível de realização para o nosso futuro, não é mesmo? E quando a gente pensa na administração do tempo, a gente está pensando nisso, né? Sobre o que a gente quer realizar no futuro, que futuro eu quero ter para mim, para os meus, para a minha sociedade, para o planeta. E por aí vai. E se eu continuar agindo da forma como eu ajo, eu não preciso ser muito brilhante para eu poder saber que daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma década, como que eu vou estar. E se eu não fizer uma boa gestão do meu tempo relacionando as coisas que são importantes para mim e o que eu quero que cresça e se espalhe na minha vida, ou o que eu quero que diminua e que não faça mais parte da minha vida, né? Que eu quero eliminar de alguma forma. Então eu preciso pensar sobre a administração do tempo e no que eu considero importante, mas de uma forma coerente, sustentável e possível. E esse é o assunto do nosso podcast de hoje. Então, vamos embora. Pega seu papel, a sua caneta, que como sempre, nosso podcast está cheio de perguntas que você não vai encontrar a resposta no Google, mas sim dentro de você. Então, eu quero que você pegue aí o seu papel e eu quero que você desenhe um triângulo. E na base do seu triângulo, você vai escrever as coisas que são importantes para você e que o dinheiro não compra. E aí você vai escrever o que importa mesmo, assim, sabe? Coisas que são inegociáveis para sua paz, sabe? Para o seu espírito. Coisas inegociáveis como valores pessoais sobre ser justo ou ser gentil, ser respeitado, equilibrado, enfim, tem tantas coisas que a gente pode considerar, né? Questões familiares, como por exemplo, ver seus filhos crescer ou cuidar dos seus pais. Nossa, tem muita coisa. Coisas que você realmente se importa, mas que não tem dinheiro no mundo que pague, né? E nessa base,
você vai escrever assim, as coisas que são necessárias dentro de uma conexão humana para você realizar, sabe? É mais sobre um sentir sem recompensa imediata. Ou até que muitas vezes não tem nem recompensa. A maior satisfação que a gente sente é a própria experiência em viver aquilo que realmente é importante para mim. Até se você quiser fazer um pause aí para você poder anotar as coisas que vão vir aí para você, sabe? Eu acho super válido. Muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Ou se você estiver fazendo outras coisas enquanto você escuta esse podcast, beleza, faça as suas anotações mentais aí, mas pare e pensa sobre isso, sabe? O que o dinheiro não compra? Que são necessárias, assim, conexões humanas mesmo, sabe? Para você poder sentir essa experiência, essa coisa que te importa. E agora, depois que você pausou aí, você pensou, ok, a gente está pronto para a próxima etapa, que é o meio do nosso triângulo. E aqui você vai escrever todas as coisas que o dinheiro compra e que são importantes para você. E aqui você vai colocar tudo mesmo, sabe? Ir no salão, comprar casa, carro, pagar a escola particular para filho, ir em restaurante caro, comer bem, comprar livros, cursos, fazer faculdade, estudar fora. Enfim, a gente sabe que o dinheiro pode comprar muitas coisas, tá? E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Ser necessário ou importante para você não significa que você vai realizar isso agora. Tá? O que você está aprendendo aqui nesse momento é reconhecer o que importa para você. Quais são as necessidades e os valores pessoais, né? Então, o foco principal desse podcast é te ajudar a sair dos valores e necessidades aprendidos pela vida, pela cultura, por tudo, e você aprender a reconhecer os seus. Então, não se preocupe muito aí nesse momento em já traçar um planejamento de como você vai realizar tudo isso que você está refletindo, tá bom? O foco não é esse, o foco é você realmente deixar sair aí de dentro de você essas percepções, porque você vai notar que isso vai se alterar de acordo com o que você vai refletindo, você vai para sua rotina, tudo isso vai alterando, tá bom? Esse é um exercício que você vai fazer por muito tempo. Ok, então fizemos a base, fizemos o meio. No topo da sua pirâmide, você vai escrever todas as outras coisas que você curte. E aí você vai escrever tudo que não coube na base e no meio, tá? Coloca nesse topo aí. Eu pedi para vocês fazerem esse desenho, né, para vocês entenderem que a necessidade maior de uma rotina disciplinada e coerente com aquilo que a gente deseja, né? E que a gente quer, é a gente ter na base aquilo que o dinheiro não compra, né? Aquilo que o ser humano quer sentir, porque é isso que motiva ele a ter a disciplina e a organização nas atividades, sabe? Então, se a gente não consegue responder essa base, ter essa clareza da base do que importa, a gente acaba virando um comprador compulsivo, né? Em que homens compram carros, não sei o quê, e as mulheres um monte de sapato e bolsa, né? E provavelmente isso acontece porque a gente não tem uma base bem fortalecida, né? Então, ter essa base clara sobre a necessidade da alma, né? Sobre o que realmente importa para a pessoa, para que a gente não foque nesse meio do dinheiro, mas sim na essência, naquilo que é verdadeiro. E aí você pode estar aí me escutando e pensando, né? Que a sua dificuldade talvez não foi a base, mas a sua dificuldade foi o meio, aquilo que o dinheiro compra, né? Então, se esse é o seu caso, provavelmente você está sofrendo porque você não consegue realizar a base, aquilo que importa, justamente porque você não tem grana. E isso é uma crença equivocada, né, de que o dinheiro não é importante. E aí que eu te digo, é importante sim. E se você quiser ter uma vida coerente, equilibrada e realizar os seus sonhos, né, e fazer essa boa administração do tempo, porque você quer chegar em algum lugar e para se chegar nesse lugar é necessário dinheiro. Até mesmo para fazer caridades e doações, você vai precisar de dinheiro. Então, a gente precisa ter esse meio bem estruturado e claro. O seu foco pode não ser ter casas, carros de luxo, tal, e tudo bem, ok, mas o que você quer? Você quer construir algo? Quer ajudar um grupo em especial? Sonha com um mundo mais justo? Enfim, até o seu sonho mais profundo vai precisar de dinheiro para que você possa realizá-lo,
né? Ou então até para você contribuir que alguém realize esse sonho. E todas as outras coisas que não se encaixam, né, na base ou no meio, a gente vai chamar de supérfluos, né? Mas que são importantes para você e que não podem ficar de lado, tá? Porque muitas vezes isso que fica no topo dessa pirâmide, né, é o que nos energiza. Mas a gente tem que ficar atento com eles para a gente não exagerar e perder o foco do que realmente importa. Mas é como se fosse as coisas que a gente faz em que a gente se sente bem, né? Então, depois que você fez essa sua pirâmide, né, que você refletiu sobre ela, se deu para pausar esse podcast e pensar um pouquinho, ok, né? Mas agora a gente vai para uma outra etapa. E eu quero que você escreva aí, em outro papel, quais são as atividades que você fez hoje? Quais são as atividades que você fez ontem? Quais são as atividades que você vem fazendo no seu dia a dia, semanalmente, mensalmente? Para que você possa refletir sobre elas. Sobre o quanto essas atividades diárias estão coerentes com aquilo que você deseja. E aqui não é para você se julgar não, tá? A intenção não é você ficar falando frases prontas como ai, isso eu já sei. Ai, que merda. Eu sei, mas eu não faço. Ai, eu nunca mudo. Ai, sou um idiota. Tá? Você vai parar com isso agora. Porque a gente não chega em lugar nenhum com essa xingação interna. Não rola, tá bom? Ela está inclusive acabando com a sua energia. Né? Eu tenho certeza que a gente vai dar conta de transformar isso aí. E se você ainda não fez algo produtivo, é porque você ainda realmente não sabe lidar com algumas questões internas inconscientes que existem aí dentro de você. Tá? E se tiver muito difícil para você parar com essa xingação interna, você se inscreve no curso de Mindfulness comigo, que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer a técnica de parar com esse movimento de xingação, tá bom? A gente aprende a fazer isso, é treino, tá? E principalmente, tá, gente? A gente precisa assumir que a gente não sabe. Então, o primeiro passo é a gente ser realista e entender que a gente não sabe e que a gente não entende das nossas prioridades e necessidades. Por mais que a gente ache que sim. A verdade é que a gente ainda não se deu conta, né? Porque senão a nossa administração do tempo, ou a gente já teria uma agenda eficiente, coerente com aquilo que a gente deseja e sonha. Então a gente precisa assumir aí que a gente ainda tem algumas coisas para aprender, para que a gente realmente possa aprender. Porque quando a gente assume que a gente já sabe, já não tem mais nada para aprender. Então precisa assumir que não sabe para você construir coisas novas, tá? Então, depois que você listou as suas atividades, eu quero que você perceba cada uma delas. Porque é na sua rotina que estão os maiores ouros que você precisa para poder fazer os ajustes necessários nessa sua administração do tempo. Para que você consiga estar mais leve, sabe? Com o seu tempo e com a sua rotina. Porque senão a gente acaba desviando para fazer outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer, né? Então, na nossa rotina tem todas as nuances, sabe? Ela guarda muitos segredos, mistérios sobre você mesmo, que ninguém vai descobrir para você. É você que vai ter que parar, refletir, namorar e perceber o que é necessário aí que você ainda não fez, tá bom? Então, eu quero contar um exemplo meu aqui, bem no finalzinho desse podcast. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de festa. A pessoa festeira, toma cerveja, vinho, gosta de cantar, de dançar, de reunir a galera. Eu gosto de farra das crianças, um monte de amiguinho em casa. Eu gosto do agito, né? E isso é uma coisa que tirava muito a minha energia. Eu acabava deixando de fazer a minha base para poder festar e me divertir. Né? Só que esse era o meu maior energizador, porque eu me sinto bem fazendo isso. Só que com o tempo, ele acabou fazendo com que eu não lutasse pelo que eu quero. Ele acabou me desviando, né? Porque quando você está lutando pelo que você deseja, pelo que você quer no meio da sua rotina, você precisa de disciplina, né? E tem muitos momentos que o prazer não faz parte. Tem que ter foco, concentração, determinação, força de vontade, clareza no objetivo, né? Que você quer seguir para você não se perder. Muitas vezes eu estou falando isso porque o meu negócio é a diversão, mas tem gente que é preguiça.
né? Cada pessoa vai ter um movimento. Tem gente que é ficar fazendo as coisas para os outros. Então, cada um tem um pontinho. E se você olhar para o topo da sua pirâmide, você vai ver que geralmente é ele que te energiza, mas que também rouba o seu tempo. Então, a administração do tempo está totalmente ligado com isso, né? Quando o seu energizador se torna também o seu maior obstáculo. Eu tô contando isso para você porque é você que vai ter que descobrir os mistérios que existem aí na incoerência da sua rotina, tá? E que são esses mistérios também que você vai precisar descobrir para ter clareza do que precisa ser feito, né? Não porque alguém te mandou, mas porque esse é o certo a se fazer para você realizar o que você quer realizar na sua vida. Então, o podcast termina aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou gostando muito de fazê-lo semanalmente. Estou recebendo alguns feedbacks e eu fico toda felizinha. Então, se vocês quiserem compartilhar, se fez sentido, se você acha que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, encaminha, compartilha, divulga, tá bom? Vocês são os maiores incentivadores aqui desse podcast. E é claro que se vocês quiserem sugerir assuntos, eu faço com o maior prazer, que o objetivo é realmente estar aí conectado com vocês, né, e buscar ajudar da melhor maneira possível com o conhecimento e com a experiência que eu venho tendo aí dentro do meu trabalho, com você autêntico, para que vocês possam usufruir de alguma forma, refletir ou trazer alguns insights a respeito do assunto que vocês desejarem. Tá bom? Um beijinho, até semana que vem.